Enfermeiro? Algum gestor? Também. Boa noite. Eu sou o César. Esse é o Caio. Nós somos médicos aí. Eu estou na chefia do setor de oftalmologia aí desde 2020 e tenho o Caio aqui ao meu lado. E hoje ele é o chefe do pronto-socorro oftalmológico, tá? O motivo da reunião de hoje é conversar, também discutir e demonstrar o novo protocolo de acesso ao pronto-socorro oftalmológico do HC, de Marília, né? Eu acho bem importante a gente frisar que não é um pronto atendimento. Existe uma diferença acentuada do que é um pronto-socorro e o que é um pronto atendimento oftalmológico, tá? E a discussão sobre o porquê que isso aconteceu, de como a evolução para esse protocolo já tem alguns anos, né? Antigamente, eu acho que antes de 2017, a gente tinha livre acesso de qualquer pessoa que precisasse passar no pronto-socorro oftalmológico, ele apareceria nas portas do HC e teria acesso. A partir de 2017, a gente tem um protocolo que referencia o pronto-socorro com o encaminhamento médico necessário, um receituário, solicitando uma avaliação. E a partir de agora, de agosto, a gente vai realmente evoluir para um pronto-socorro oftalmológico regulado pelo CIESP, tá? Ou seja, a gente vai se distanciar bastante de um pronto atendimento, tá? Os motivos, eles são óbvios, né? Eu acho que o mais importante frisar é que a estrutura nunca foi possível fazer um pronto atendimento. A gente tem de diversas maneiras aí sofrido bastante aí com a evolução de informação, evolução técnica, das pessoas terem mais informação, né? Com, de certa forma, também a judicialização da medicina e também, né, o aumento populacional importante, tá? Então, o único pronto-socorro da região que tem 1.200.000 pessoas é o nosso, e a gente tem um plantonista só. Então, é inviável realmente a gente agir como se fôssemos um pronto atendimento, porque nós não somos, e principalmente não temos condições de ser. Tá? Isso eu acho que é o mais importante no início dessa discussão, tá? Com relação às necessidades iniciais aí de protocolares, né? A gente tem que lembrar aí, né? A função do pronto-socorro é atender coisas graves e impedir a cegueira. Ponto. Então, a gente tem uma distância muito grande disso com, às vezes, a utilização que a gente se faz, e a gente acredita que, se a gente não regulamentar isso, exigir dos municípios que eles cumpram realmente o verdadeiro papel que lhes é cabido, nós vamos ter um problema importante, que a gente diversas vezes já corre o risco disso, que são pessoas chegando por motivos banais no pronto-socorro e atrapalhando aquelas que devem realmente ser atendidas para deixarem de ficar cegas, tá? Então eu acho que isso é o foco principal aí, tá? E esse protocolo, ele tem inicialmente aí uns 9 anos de tentativas. Em 2017, até o Caio já era nosso presidente aqui, e ele participou ativamente do que vale atualmente, tá? E logicamente nós levamos muitas coisas desse protocolo que vale atualmente para o novo protocolo que vai valer a partir de agosto, tá? Motivos, né? Então, o pronto atendimento, o pronto-socorro municipal de algumas cidades menores, né? As Santas Casas, o UPA aqui em Marília,
pronto-socorro oftalmológico precisam ter motivos plausíveis. Nós separamos, né, alguns conjuntos de CID aí, depois vocês vão ter acesso a se tornar público, né, para que realmente se entenda a necessidade, né, de que encaminhamentos indevidos podem causar cegueira em outras pessoas. Tá? Então, eu acho que os CIDs que são apresentados aqui, vejam que existe um enfoque muito grande, se você discorrer sobre eles. Por exemplo, o corpo estranho é uma coisa aguda, gente. Não tem como ter sensação de corpo estranho há 2 semanas e você encaminhar para o pronto-socorro. Ele precisa procurar um atendimento oftalmológico, mas não dá para confundir. Então, a queixa e duração na entrevista médica ou da enfermagem, né, a entrevista do paciente, elas são de suma importância para que a gente formate isso, né? Por exemplo, uma úlcera de córnea. Na inspeção de uma pessoa não oftalmologista, também, de certa forma, observando bem, você pode observar uma lesão no centro da córnea, e é lógico que isso vai estar contemplado nos CIDs, entendeu? As inflamações internas, que a gente chama de uveites, as iridociclites, inflamações córneo-retinianas, que causam cegueira, os descolamentos, as neurites, né? Dor, baixa de visão, importante, aguda, os ferimentos na pálpebra, na região periorbital, periocular, lógico, gente, entendeu? Ninguém vai negar. A intenção nossa não é restringir o acesso das pessoas ao pronto-socorro oftalmológico, mas é regulamentar, entendeu? As lacerações de globo ocular, entendeu? Os traumatismos na conjuntiva, laceração ocular com prolapso do interior para fora, então são casos graves, entendeu? O corpo estranho, quem que vai tirar um corpo estranho? É só o oftalmologista, entendeu? Tanto na conjuntiva como, né, na córnea, que é a parte central anterior do olho. Acho que falta um mais, não tem? Então, assim, é importante a gente ter essa noção, entendeu? E é bem importante. Depois o Dr. Caio vai fazer uma apresentação aí bem pertinente para, de repente, vocês entenderem um pouco mais sobre isso aí no atendimento específico, mas se você for olhar esse quadro com importância, tá? A classificação dos casos, quando eles entram no pronto-socorro oftalmológico aqui do HC, vamos dizer assim que as verdes são casos que não deveriam estar aqui, com certeza. As azuis, 90% não deveriam estar aqui. E as amarelas e vermelhas, elas deveriam estar aqui, certo? Se você for ver no quadro, ó, as verdes e as azuis, elas têm mais ou menos aí 2.700 indicações, ou seja, encaminhamentos, certo? Enquanto o amarelo, 80. Você entendeu? Laranja, 80 e o amarelo, 500. Então, é como se a cada paciente que entra aqui com razão, existissem 6 que não deveriam estar. E é lógico que a gente sabe da responsabilidade social do Hospital das Clínicas, do próprio serviço de oftalmologia, que foi fundado pelo Dr. Tayano, nossa referência, mas a gente precisa realmente regulamentar isso para que a gente possa realmente evitar a cegueira. E a qualidade das informações passadas pelos colegas que estão nos pronto-atendimentos, nos pronto-socorros e precisam de uma orientação oftalmológica, de agora em diante, ela não vai ser passada por um papel como antes, um encaminhamento, um receituário, né? As pessoas vão ter que inserir no CIRESP as necessidades oftalmológicas. A gente conta com o setor que é o MIR aqui, que vai nos ajudar a receber esses pedidos, essas solicitações e também responder isso com uma rapidez necessária, tá? Nós já temos aí
plano para que alguns casos que não sejam tão urgentes possam ser avaliados no dia seguinte, ou criaremos algumas vagas acessórias para a gente não criar aí um congestionamento indevido, né, para que a gente tenha um atendimento plausível e as pessoas continuem sendo atendidas sem causar cegueira. Mas assim, o Ciresp, ele é assim, altamente necessário, tá? Então o cara que está no UPA aqui em Marília, o cara que está no pronto-socorro em Garça, o cara que está em Pompeia, lá na Santa Casa, ele precisa determinar rapidamente a necessidade, inquirir o paciente realmente sobre a necessidade de urgência, a queixa de duração, história da moléstia atual, antecedentes pessoais e uma inspeção, pelo menos, né, para que realmente ele passe as informações necessárias para que a gente realmente, rapidamente, né, consiga permitir e determinar como e quando esse paciente vai vir aqui. E por que a gente diz isso? Nós temos uma equipe um plantonista de hospital. Então, por exemplo, se tem um cara em Assis que tem um trauma lá, um lavrador, e tem uma perfuração ocular, nós vamos ficar sem a equipe aqui 2-3 horas. Não tem substituto. Não tem alguém à distância disposto a vir aqui quando precisa. Nós não temos isso. E se quisermos ter, talvez não tenhamos quem queira participar desse rodízio, entendeu? Porque na verdade é um plantão à distância perto. Então, ao receber esse paciente, por exemplo, em Garça, precisa se avisar ao Hospital das Clínicas que você tem uma necessidade, e dependendo das informações que o médico, o enfermeiro passarem pelo Ciresp, né, que geralmente é o médico que opera o Ciresp no encaminhamento, é que nós vamos determinar a gravidade e a necessidade de encaminhamento. E às vezes, se a gente tiver, por exemplo, uma cirurgia que vai durar 3-4 horas, é melhor ele vir para cá e ficar esperando aqui na recepção ou ficar lá. E só quando nós estivermos à disposição ele vir. Então, são quadros em que realmente a gente precisa de uma análise fria, rápida e eficaz. E isso depende totalmente do encaminhamento, tá? Então a gente trabalha no pronto-socorro faz muito tempo, né? Assim, solicita avaliação oftalmológica, ponto. Carimba e manda. Não vai ser possível. E isso assim, 50% dos encaminhamentos, mais ou menos, os caras estão lá mesmo, né? Sem maldade. É assim que geralmente acontece. Então vai precisar ter uma melhoria nas informações para que a gente trabalhe com segurança. E isso realmente é necessário para que a gente melhore aí a principal função do pronto-socorro, que é evitar a cegueira, tá? Então aí tem também com relação aos municípios, uma diferenciação. Lógico que Marília é a metrópole, então ela tem mais encaminhamentos, ela é responsável pela maioria das pessoas. Afinal, a faculdade chama Faculdade de Medicina de Marília, o hospital é o Hospital das Clínicas de Marília, então não poderia ser diferente, tá? Então é por isso que existe essa distinção. Municípios menores vão ter menos encaminhamentos, né? O cinturão amarelo, por ficar sem médico muitas vezes à noite, ele realmente vão ter às vezes encaminhamentos mais indevidos. Mas isso aí a gente, na verdade, não tem muito o que se fazer com o cinturão amarelo, né? Então, a regra geral é assim: para o SUS, os pronto-socorros, eles têm que acessar o Ciresp. Eu trabalho no posto de saúde, cara. Então você não pode encaminhar paciente para cá. Você precisa encaminhar para os pronto-socorros, porque essa divisão de função, assim, eu queria deixar claro que isso não é uma mera, vamos dizer assim, uma atitude egoísta da equipe, porque na verdade nós representamos a equipe. Quantos postos de saúde tem em Marília? Ou na região? Assim, uma coisa, não tem como
a gente abrir dessa maneira. Todo paciente que dá entrada na unidade de saúde da família, unidade básica de saúde e assim por diante, e precisa de um atendimento de urgência e emergência, qualquer ele que seja, ele precisa ser encaminhado para a unidade de urgência e emergência. E lá o médico vai avaliar e, se necessário, encaminhar para o HC para uma avaliação distinta na especialidade de oftalmologia. Hoje, os médicos da UBS e da USF ainda podem encaminhar os pacientes para o pronto-socorro por uma carta de encaminhamento, tá? Mas isso não vai ser permitido. Ou seja, o paciente que chegar com essa carta no pronto-socorro oftalmológico, ele vai ser contra-referenciado ou para a origem, porque veio equivocadamente encaminhado, ou para o pronto-socorro da origem. Por exemplo, se for um paciente de Marília, ele vai ser encaminhado para o UPA, certo? Isso não tem muito como ser diferente, né? Nós temos um pronto-socorro para 1.200.000 habitantes, nós não podemos abrir a possibilidade de todos os médicos em questão encaminharem pacientes quando acharem necessário. Tem que ter uma classificação desse paciente. E geralmente quem tem acesso para fazer essa classificação de urgência é os pronto-socorros que têm acesso ao CROSS, que hoje chama CIRESP, tá? Então é bem factível isso, tá? A única exceção que a gente faz, tanto para médicos que atendem o SUS como particular, são os próprios oftalmologistas, tá? Isso foi uma discussão longa, eu até era radical, mas o Caio conseguiu me convencer com os colegas. Então, como a gente acredita que os oftalmologistas, eles entendam mais de oftalmologia e eles possam identificar realmente reais motivos que possam rapidamente causar a cegueira, toda a equipe decidiu que os oftalmologistas, tanto particulares que encaminharem pacientes para o SUS, porque existe, como os médicos que trabalham na oftalmologia do SUS, em outras cidades, ou nos postos de saúde em Marília, que eu acho que tem 2 ou 3 oftalmologistas, eles poderão fazer um encaminhamento comum, porque eles são oftalmologistas, identificaram realmente um problema, que geralmente eles não vão tratar, porque realmente existe um risco grave de perda de visão iminente, e aí eles têm realmente essa diferenciação por serem oftalmologistas. Tá? Os pronto-socorros dos hospitais, eles têm acesso ao CIRESP também, e para encaminhar o paciente para o SUS, eles também deverão acessar o CIRESP para encaminhar os pacientes. Lembre-se que nós temos um plantonista de oftalmo, então não é pertinente que a gente use esse plantonista para as coisas que não se dispõe realmente no pronto-socorro. Então, o motivo de toda essa classificação é essa. Logicamente, o Hospital das Clínicas, ele também tem um sistema de saúde suplementar que não atende SUS. Entendeu? E, geralmente, o nosso parceiro mais forte é a Unimed. Então, como o PA da Unimed ele não tem acesso direto ao CIRESP, porque ele não atende SUS, então existe uma determinação no novo protocolo que os pacientes que são da Unimed, que estão lá no consultório do gastro, que eles estão no clínico geral, e eles precisam de uma avaliação oftalmológica pelo pronto-socorro, pelos motivos corretos, é tudo igual, as mesmas obrigatoriedades, eles deverão passar pelo pronto-socorro da Unimed. Entendeu? E aí sim, eles serão encaminhados pelo PA da Unimed para o pronto-socorro oftalmológico, que é o nosso principal ator com relação a contratos de saúde suplementar, como o Hospital das Clínicas hoje, né? Os critérios de exclusão para o acesso à urgência e emergência, né? Então, assim, sempre nós temos
um risco muito grande por estarmos no pronto-socorro oftalmológico, talvez por alguma, eu digo assim, o caos nas trincheiras dos pronto-socorros são grandes, eu sei, entendeu? Nós já trabalhamos, né? Então, assim, são pessoas que, né, correm risco de vida e tal, e às vezes por isso existem algumas confusões com relação, por exemplo, a um senhor de 80 anos que cai da mesma altura, bate a cabeça na cama, lacera a pálpebra, e esse paciente ele é encaminhado primeiramente para o pronto-socorro oftalmológico antes do pronto-socorro geral, sem tomo, sem um acompanhamento devido do neurologista, usando o pronto-socorro oftalmológico como um atalho para conseguir entrar no Hospital das Clínicas. Eu entendo perfeitamente que às vezes a celeridade é complicada, entendeu? E nós temos também, juntamente com os nossos classificadores de risco, que são os nossos enfermeiros que ficam aí na nossa porta, uma classificação de, mesmo esses pacientes às vezes sendo encaminhados para oftalmologia equivocadamente, isso assim, pode mudar internamente, ou seja, o cara chegou com uma hemorragia subaracnoídea, subdural por um trauma, mas está com a pálpebra lacerada. Ele não deve entrar pela oftalmologia, né? E isso comumente acontece. Então, esses critérios de exclusão, eles permeiam por isso, certo? Também, tá? Então, por exemplo, o cara que está com baixa de visão sabidamente por causa de catarata, jamais deve ser encaminhado ao pronto-socorro, né? Pacientes que são dos nossos ambulatórios, plástica, glaucoma, retina, e querem uma reavaliação mais rápida, jamais eles devem ser encaminhados sem justa causa para o ambulatório, para o pronto-socorro oftalmológico, né? Os traumas com instabilidade clínica, né? Sendo prioridade a estabilização do paciente e necessário consulta só de avaliação oftalmológica, também não pode se inverter o ABC do trauma para encaminhar esses caras para o pronto-socorro oftalmológico, entendeu? Mesmo porque o pronto-socorro oftalmológico funciona no HC com toda a estrutura durante a noite, final de semana, mas durante o dia a gente está lá no São Francisco, onde é um pronto-socorro só oftalmológico. Nós não temos condições nenhuma de receber nenhum paciente. Até os estáveis não devem ser criados lá, entendeu? Eles precisam ser primeiro avisados, a gente saber da situação. Muitas vezes a gente vai ter que falar, a gente vai deslocar uma equipe lá para o HC, esse paciente precisa ir lá para o HC, precisa da neuro, da cabeça e pescoço, e depois o olho fica prioridade, não é ao contrário. E muitas vezes a gente é surpreendido por histórias escabrosas, assim, de pacientes que poderiam morrer lá no São Francisco e infelizmente isso poderia ter acontecido, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Assim, não é incomum a gente precisar chamar o SAMU, por exemplo, para pegar o paciente de São Francisco e levar para HC. A gente entende que às vezes até a ideia depois vou dar uma aula rápida para vocês, mas a ideia é o seguinte, não é fechar, a gente sabe que não tem oftalmologista na rede, então a gente quer dar um embasamento teórico, depois eu vou colocar à disposição dos gestores, até a gente fazer uma educação continuada, isso a gente avaliou ontem, foi bacana, ontem tinha mais gestores, né? Mas a ideia é o seguinte, hoje o paciente ele tem uma estabilidade, e isso já é uma herança que tem de antigamente, quando a porta era aberta, né? Então, assim, eu diversas vezes quando estava no pronto-socorro, chegou o paciente parar na minha frente, quando era no HM ainda. E com o tempo, quando a gente diferenciou, isso diminuiu bastante, mas não é incomum, por exemplo, um paciente, aconteceu esse final de semana, o paciente estava trabalhando com a maquita, soltou o disco, abriu toda a órbita dele, estava com gordura periorbitária para fora, não fizeram exame de imagem, nada, encaminharam para o oftalmo, não tinha nada no olho, tá? E aí a gente fez o exame de imagem e detectou fratura de órbita e tudo mais. Então, antigamente, nós mesmos encaminhamos esse paciente, a gente teve que ir agora para o novo protocolo, a gente vai referenciar, contra-referenciar esse paciente de volta, para ele ser inserido para a cabeça e pescoço e tudo mais. Isso é um dos pequenos casos que acontecem, sabe?
Mas a ideia, depois quando acabar essa aula, é justamente mostrar para vocês que dá para a gente organizar isso, né? Vai ser um processo longo, a gente sabe que fechar agora é difícil para todo mundo que está ali na trincheira, na porta de entrada mesmo, e a gente vai dar esse respaldo para vocês também. As obrigatoriedades, né? Como a gente tinha conversado sobre o nosso xodó agora, que é o Ciresp, para nós também não vai ser fácil, porque na verdade nós vamos ter que ter um olho na nuca, porque a gente vai continuar trabalhando pra caramba como a gente trabalha e vai contar com o pessoal do NIR, que é o núcleo que regula, para que a gente tenha acesso a essas informações, vai também, vamos dizer assim, dar informação para o NIR poder tomar algumas decisões sozinhos, porque senão também talvez o afluxo de pedidos seja muito grande, para que a gente possa organizar e nos tornar mais eficazes. E também, eu acho que com o tempo, capacitar, porque só de você responder o Ciresp e as informações vão chegando lá, o cara negou, mas é por isso, está pedindo essa informação, a gente vai ficar trocando figurinha, que essa que é na verdade a intenção, né? Ter um núcleo cada vez mais forte com conhecimento nisso também, para tomar algumas decisões sozinhos quando necessitar, e os colegas do outro lado, na trincheira, que recebendo essas informações e de repente também aprendendo a permear o que a gente realmente precisa para responder o quanto antes as solicitações, né? É bem importante, não há atendimento de demanda espontânea de nenhum tipo. Mesmo, por exemplo, o pronto-socorro do HC, ele pode atender pacientes particulares, tá? Mas no pronto-socorro oftalmológico, mesmo paciente particular, ele tem que vir com um encaminhamento médico. Então não há essa diferenciação. Senão podem nos acusar de estar fazendo uma preferência para certos sistemas. Mas como nós temos vários sistemas, um deles é o SUS, e o mais importante, nós temos sempre que primar para que haja um referenciamento do pronto-socorro. Alguns vão ter acesso ao Ciresp, mas nem todos, né? Assim, e a gente precisa realmente, e acredito que conseguimos, traçar uma linha para igualar realmente todas as possibilidades de encaminhamento que os pacientes merecem, mas precisa ter um caminho, senão a gente realmente não vai evoluir com relação a isso, tá? Como eu já disse, né? Então são os médicos que trabalham em outros locais, nos postos de saúde, é a UPA. A única exceção são os oftalmologistas, porque os caras, isso aqui não tem que ir para o pronto-socorro. Eles têm essa benesse, mas não é uma atitude classista, tá? É porque realmente eles vão detectar problemas e não tem como você depois justificar que não atendeu ao colega oftalmologista que determinou a urgência do caso, entendeu? Então, até judicialmente, eticamente, você precisa fazer essa diferenciação. Sobre a saúde suplementar a gente já falou, né? É bom entender que não há nenhuma preferência de nenhum tipo de atendimento. Todos os atendimentos, eles serão, vamos dizer, acolhidos pela equipe, desde o porteiro, classificação de risco, recepcionista e o médico, enfermeiro, médico. Mas realmente existem alguns caminhos diferentes, porque não tem como você exigir que o paciente que está em certos lugares que não tem acesso ao Ciresp precise fazer duas buscas, tá? Então, o grande mote e de equalidade que eu acredito ser é assim: para vir no pronto-socorro oftalmológico precisa passar no pronto-socorro, seja ele o UPA, seja ele outros que sejam. Os que tiverem SUS e acesso ao Ciresp, ótimo. O oftalmologista tem uma benesse, mas ela é eticamente incontestável, porque não tem como a habilidade do oftalmologista para identificar esse tipo de coisa, tá? E sempre lembrar, os encaminhamentos indevidos, eles serão contra-referenciados.
né? Isso aí não tem como a gente resolver isso de outra forma, tá? Como o Caio já citou, né? Então, a classificação de prioridade de um paciente traumático é bem importante, tá? Então, às vezes tem uma vítima de agressão, o cara estava no jogo lá no bar, o Corinthians perdeu, aí encontrou com o pessoal do São Paulo, o pessoal bateu no cara, e o cara tem, suspeita de TCE, suspeita de craniofacial, suspeita de raco medular, e ele tem um edema bipalpebral. E muitas vezes esses caras vão chegar pra gente, entendeu? E a gente não tem condição de atendê-los. Uma vez ele chegando no HC geral, nós vamos ser chamados, mas nós não podemos ser uma porta de entrada para traumas graves que colocam até a vida do paciente em risco, para primeiramente serem atendidos pela oftalmologia. Isso precisa ser bem dissipado, né? Essa informação, porque isso toca, né? A última vez que eu tive explodiu um cilindro de solda em Tupã. Aí o colega me ligou, nessa época ainda faz o que? 1 ano isso. E ele falou, tem um corpo estrangular. Você tem um corpo estrangular, mas o que aconteceu? Não, explodiu aqui a solda. Tudo bem, achei que era uma explosão assim, né? E o cara adentrou lá no São Francisco, pronto-socorro, né, enfaixado, com uma simetria facial gigantesca, e ele tinha um corpo estranho intraorbitário do tamanho do meu dedão. E aí, nas avaliações pertinentes, ele não tinha mais olho, porque o corpo estranho tinha dilacerado totalmente o olho dele, e até pneumoencéfalo ele tinha nos exames de imagem, né? Então a neuro teve que agir, a cabeça e o pescoço, né? E nós nem fomos chamados, mas ele entrou pelo pronto-socorro da oftalmologia, de uma forma assim, por um entendimento talvez equivocado, né? De que o olho realmente chama atenção, a imagem era chocante realmente, mas infelizmente esse paciente deu entrada lá de São Francisco e ele com vômito em jato. Então, assim, são coisas que realmente a gente precisa classificar, e talvez isso gere até uma mudança de alguns protocolos e algumas, vamos dizer assim, acordos entre a DRS, cidades, o HC, das outras especialidades, entendeu? Mas realmente não há como a oftalmologia abranger essa responsabilidade sem uma capacitação, ou seja, o que eu faria se o paciente não tem mais olho? Entendeu? E poderia ter uma parada cardiorrespiratória, né? Eu nada faria. E estaria colocando em risco a vida do paciente, porque a visão ele já não a tinha, tá? Só complementando, gente, é que assim, isso é um caso dramático, tá? Mas chega coisa muito parecida com isso praticamente diariamente. Então, assim, a nossa ideia, a gente não está negando atendimento, de forma alguma. Mas esse paciente, eu garanto para vocês que hoje a oftalmologia é a especialidade que atende e ter consulta da forma mais rápida do HC, tá? A gente fica 24 horas disponível no telefone, a gente tem uma equipe de residentes grande, não dá conta de tudo, mas uma equipe de residentes grande, esses residentes já é pactuado quando eles entram na residência, eles pegam o carro deles lá de São Francisco, levem o paciente no HC, vai no materno. Então, assim, a grande questão é que esses pacientes não precisam entrar pelo oftalmo, nós vamos olhar. Tá? Mesmo nesse caso, que a gente não tinha olho mais, a gente tem que ser chamado, a gente vai prestar o atendimento, a gente vai cuidar, tal. Mas é que isso não dá para entrar via oftalmologia, entendeu? Isso é muito, muito comum. Esse que eu falei no final de semana, esse que o César falou, são casos mais dramáticos, mas assim, praticamente diário que o paciente tem um trauma importante, tá? Às vezes nem na própria altura, trauma importante, ele trabalha em algum lugar, o cara cai, ele não faz pelo menos uma observação, tá? Ele não faz um exame de imagem, ele está com aquele puto edema na pálpebra, não está nem abrindo o olho. Esse paciente precisa ser visto pelo oftalmo? Precisa, com certeza, ele pode ter um descolamento de retina, ele pode ter alguma alteração, até uma perfuração, mas esse é por último, tá? Esse paciente ele precisa fazer um exame de imagem, tá? Mas só faz TC no HC, tudo bem, então ele caminha para a sala amarela do HC para fazer a TC, e eles vão nos chamar e a gente vai prestar o atendimento. Não, é um paciente que conseguir avaliar, fez a observação, 6, 12 horas, em
encaminha para o oftalmo, nós estamos aqui 24 horas para isso, tá? Mas não dá para o paciente chegar lá, para esse baita desse trauma, esse edema palpebral, e não fazer o ABCDE, e não fazer a observação e encaminhar. E o paciente chega aqui para a gente 2 horas depois do trauma, o cara começa a vomitar na sala, o cara começa a rebaixar, e assim, parece que a gente está exagerando, mas isso é frequente. É frequente, tá? Você está aqui no HC, beleza, você depende do favor do cara da sala amarela, depende, mas você vai lá, chama na hora do aperto, o cara vem, te dá uma ajuda também e tudo mais, você leva o cara lá. Mas não é a realidade, a maior parte dos pacientes que a gente atende são do São Francisco, né? Então lá é um ambulatório, né? E não chega nesse hospital de ainda, acho que é um ambulatório, e tem pronto-socorro oftalmológico, tá? Então a gente passa bastante aperto com isso, e infelizmente nós vamos ter que agora começar a contra-referenciar. É um processo longo, a gente vai oferecer educação continuada, beleza? Você quer só fazer aí? Então, eu acho que é isso, né? A gente agradece muito a presença de todos aí. A gente queria lembrar, assim, agradecer a Evelyn, minha chefe do pronto-socorro, coordenadora, a Shore, a Daniele, do NIR, né? O meu chefe, o Dr. Luciano, do hospital, diretor. Porque o desafio é grande, a gente ama o que está fazendo mesmo, de verdade, não é? Né? A gente tem um serviço de pós-graduação em oftalmologia, né, de residência médica, poxa, a gente tem orgulho dele, é um serviço, poxa, que se dedica bastante, com uma equipe múltipla, que, sabe, produz, são 15 residentes, né, 5 por ano, mais alguns que estão no 4º ano, né? Então tem os 15 mais os 4 que permeiam isso aí. Então imagina só de estudantes de pós-graduação tem os 19, né? Então a gente está muito feliz com isso, assim, com os caminhos. Mas se a gente realmente não regular as coisas e contar com a colaboração e estar à disposição dos senhores e dos colegas, né, dos outros, a gente permeia e tem situações onde nós seremos questionados, tanto aqui como lá, por não estarmos antecipadamente tomando as precauções necessárias, tá? Então, a gente conta muito com isso, com essa educação continuada, que toda a equipe também vai se prontificar, ficar à disposição, para a gente realmente ter mais encontros como esse aí, para que vocês venham trazer solicitações ou dúvidas, a gente ter um contato mais íntimo com a ajuda do NIR, né, de realmente, e da DRS, e a oftalmologia, né, o serviço de oftalmologia, o setor de oftalmologia do HC Flamengo, da Faculdade de Medicina de Marília, está à disposição de todos os senhores, e eu agradeço muito aí ficar um tempo assim me ouvindo, que eu falo demais quando eu gosto. É o Palmeiras e a oftalmologia, é complicado, tá bom? Um abraço a todos aí, valeu! Pessoal, vamos lá, essa parte é mais rápida. Só para agradecer a presença de vocês, só explicar rapidinho por que isso vem acontecendo. Eu estou quase há 10 anos no pronto-socorro do oftalmo, então ali em 2017, mais ou menos, na época eu dava plantão, meus 3 anos de residente, eu dei plantão no PA, foi o que me pagou a residência, a gente sabe que acabou a residência na ajuda, então assim, participei lá, e até por isso achei bacana a gente montar essa aula. Mas lá em 2017 a gente atendia a média de 120 pacientes dia, quase 50 pacientes noite, só oftalmologia. E por que a gente decidiu na época fechar? Porque você pegava um paciente, né, não tinha triagem, então você pegava um paciente com uma perfuração ocular, o cara ficava 4 horas e meia, 5 horas esperando. Era um paciente, o delta T, quanto mais rápido você entrar para operá-lo, menor a chance de oftalmite, maior a chance de você manter a anatomia do cara, tá? A anatomia do olho e talvez a visão. Então lá nesse momento a gente decidiu fechar. E aí foi determinada essa questão dos encaminhamentos. Isso funcionou muito bem por um tempo. E pelo aumento da demanda, nós sentimos que hoje está acontecendo isso novamente, mas agora com os encaminhamentos. Não é incomum no dia que a oftalmologia ela atende mais paciente do que o pronto-socorro geral do HC. Tá? Porque é fato, você tem várias especialidades em Tupã, Cisorinhos, e oftalmologia só tem aqui. Tá? Então a gente treina 64 municípios, quase 1,5 milhão de pessoas. Tá? E como eu disse para vocês, já trabalhei na UPA, já trabalhei no PA,
E a gente não tem oftalmologia. A verdade é essa, a gente não tem oftalmologia na faculdade. Então, assim, aí fica fácil para a gente falar, ó, a gente vai cortar isso e se vire. Não é a nossa ideia. Nossa ideia é continuar com a função do nosso pronto-socorro oftalmológico, que é evitar a cegueira. Tá? Existe essa distinção do pronto atendimento e do pronto-socorro. Em função disso, então, a primeira coisa que eu queria fazer, vejo os gestores aí, colegas da época da plantão também, a primeira coisa, eu estou 100% à disposição de vocês. Ontem foi um dia que a gente tinha mais gestores do que médicos e enfermeiros, então a gente já combinou, a gente pode chamar, eu vou no PA, eu vou na UPA, a gente faz uma aula online, e essa aula que eu montei é uma aula específica de olho vermelho para o médico não oftalmologista. Eu acho que ela ficou muito legal e vocês vão entender que com isso, não é que eu quero ensinar a oftalmologia para vocês, mas é que a gente fazendo dessa forma, quando chegar o encaminhamento de vocês pela próstata, pelo Ciresp, a gente vai conseguir identificar o que vocês estão precisando encaminhar e a gente vai aceitar de uma forma muito rápida. Tá joia? Então eu realmente estou à disposição, a gente faz aula aí, existe uma rotatividade grande, então agora novembro, dezembro, a gente sabe que a galera começa a prestar as provas e aí até março vai mudando um pouco e aí em março entra uma nova equipe e isso funciona, não é só aqui em Marília, em toda a região, então a gente está sempre à disposição. Tá? Então a ideia hoje é a gente dar uma aulinha de olho vermelho e eu vou explicar para vocês, quando o paciente chegar lá, sem ter lâmpada de fenda, que a gente não tem no pronto-socorro, com a lanterna do celular, ou com a lanterninha ali que você tem, você identificar o que o paciente tem e conseguir encaminhar para a gente. Então a ideia é, primeiro, a gente determinar, lógico, lembrando que o olho vermelho é disparadamente o distúrbio mais frequente que vocês vão receber lá no pronto atendimento e vai encaminhar para a gente. E na hora que você olhar, você determinar se isso é benigno ou se é potencialmente grave. Benigno dá para esperar, benigno dá para você iniciar o tratamento com a nossa orientação, e aí fica uma outra coisa que a gente está à disposição. Nós estamos no telefone 24 horas. Pode ligar para a gente, eu sei que às vezes é corrido lá, mas liga para a gente, está na dúvida de alguma coisa, liga, pega o telefone. Você tem sempre 2 residentes e um plantonista à disposição. Tá? Pode ligar para a gente, liga no telefone da HC, vai atender no PABX e pede para falar no pronto-socorro, a gente vai tirar a dúvida, vai orientar vocês. Tá? Então, como é que a gente divide essa aula? Eu acho bacana que eu falo para todo mundo assim, ó, vocês vão sempre avaliar o 7 com a lanterna do celular e vocês vão excluir os 10. Fazendo isso, você consegue preencher a ficha do Ciresp lá e já consigo saber o que vocês estão querendo me mandar. Então pode passar, por favor. São praticamente 3 slides, tá? O que eu consigo avaliar? Quais são os 7? Primeira coisa é a acuidade visual. Então, assim, gente, lembrar que uma baixa de acuidade visual progressiva normalmente não é potencialmente grave, é muito difícil, tá? O importante é aquele paciente que chega e fala, olha, minha visão caiu bastante e foi súbita. Tem um dia, tem algumas horas, tá? Esse paciente, só de você colocar isso para mim lá no encaminhamento, eu sei que esse paciente é prioridade, ele precisa ser recebido por nós. Como é que eu vou testar isso? Tá? De uma forma muito tranquila, não precisa ter a tabela de Snellen lá em toda a sala, mas coloca o paciente na parte mais longe ali, na outra da porta ali de entrada, você fica à distância dele, pede para ele tampar o olho bom, e você mostra dedo, pede para ele contar dedo, se ele conseguir contar dedo a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, já é um parâmetro para você, de como é que está essa visão. Tá? A segunda coisa é dor. Sempre tentem diferenciar dor de desconforto, dor de ardência, dor de sensação de areia dentro do olho. Dor na oftalmologia são poucas patologias que vão gerar realmente dor. E quase 100% dessas patologias elas precisam ser, o paciente precisa ser atendido rapidamente para a gente evitar a cegueira. Tá joia? Terceira coisa, hiperemia. Tá? Então, hiperemia, fala para a gente lá no encaminhamento se essa hiperemia ela é difusa, se essa hiperemia ela é setorial. E eu vou mostrar para vocês que fica fácil ali depois quando a gente começar a mostrar as patologias. Tá joia? Secreção, sempre colocar para a gente, olha, o paciente tem uma secreção, todo dia, doutor, eu chego, todo dia eu acordo com o meu olho grudado. Isso é muito comum, a gente tem a parte lipídica da lágrima, vai evaporar ali a água e vai ficar aquela gordurinha ali, vai ter dificuldade para abrir o olho. Limpou, não tem mais nenhuma secreção ao longo do dia, isso não é uma patologia, tá? Agora, tá aí a secreção que está acumulando a cada 30, 40 minutos, preciso limpar, joia, escreve para a gente, é uma secreção um pouco purulenta, é uma secreção hialina, qual é a quantidade dessa secreção? Nós vamos depois juntar todas as informações, eu vou mostrando para vocês nas patologias. Tá? Determinar para a gente como é que está a córnea do paciente, isso é muito importante. Lembrar que a córnea é essa camada mais externa e ela é 100% transparente. Tá? Então, qualquer opacidade nessa córnea, seja ela setorial ou difusa, provavelmente é algo potencialmente grave. Tá? E isso, você colocando para mim no encaminhamento, a gente vai dar prioridade para esse paciente. Pode passar os próximos 2 de uma vez.
Então, pupila e reflexo fotomotor. Tudo no oftalmo, gente, sempre olha primeiro o olho bom, depois você olha o olho ruim, tá? Para ter esse parâmetro de comparação. Então, como a gente vai avaliar a pupila? Avaliar simplesmente se o tamanho da pupila está igual entre os olhos, tá? E avaliar para a gente o reflexo fotomotor. Então, avaliar se quando você põe a luz, fecha a pupila, se quando você tira a pupila, abre. Tem um outro exame que é muito fácil de fazer e ajuda muito a gente, que é aquele defeito pupilar aferente, né? Então, na hora que você coloca a luz no olho bom, ele vai fechar. Na hora que você joga a luz para o olho acometido, em vez de ele fechar, ele ainda vai estar abrindo, porque ele está fazendo o reflexo do olho contralateral. Isso é muito comum nas neurites ópticas, nas afecções do nervo óptico, tá? Então, na hora que você faz o estímulo na luz ali no olho que está com alguma alteração, ele não vai de forma rápida sentir isso e já fazer o reflexo de fechar a pupila. Então, veja que esses 7 itens, depois que você sistematiza isso, você monta uma folhinha de avaliação, você faz para todos os pacientes, você não gasta 3 minutos para fazer essa avaliação. E isso é muito importante para a gente. Isso dá uma riqueza de detalhe para a gente no encaminhamento de vocês, e a gente consegue ajudá-los de uma forma mais rápida. Então, depois que você avaliou os 7, a gente vai para excluir os 10 sinais de alarme. Então, o primeiro é a dor ocular severa, lembrando do que eu falei. Desconforto, sensação de areia, irritação é uma coisa. Poucas patologias vão dar uma dor importante, eu vou mostrar para vocês. Segundo, perda visual súbita. Precisa ir para o pronto-socorro, você colocou ali para mim que o paciente teve uma perda visual súbita e você fez o teste, esse paciente está contando dedos a 1 metro no máximo, esse paciente dá um olho bom, movimenta a mão, está mexendo, doutor, agora parou, está mexendo, parou. Ó, o paciente está vendo só movimento de mão. A gente sabe que esse paciente tem alguma coisa grave, tá? Agora, sempre lembrando que você tem que ver se essa perda visual, realmente é súbita, tá? Esse paciente chegou, ele tem isso há 2 anos, provavelmente uma catarata, alguma outra alteração prévia, que não precisa ser encaminhado naquele momento. Terceiro, vamos lá, exposição química. 100% das exposições químicas precisam ser encaminhadas para o oftalmologista, tá? Você só vai conseguir realmente ver se esse olho foi machucado ou não se você pingar um olho de fluoresceína, você avaliar se o paciente na lâmpada de fenda. Mas, gente, delta T nesses casos é fundamental. O paciente que tem um trauma, por exemplo, com um carro, estava trabalhando na obra e caiu o carro no olho. Esse paciente tem 20 minutos, meia hora para você lavar o olho dele. Passou 1, 2 horas, vai derreter a córnea, tá? E esse paciente provavelmente não vai ter uma recuperação nunca mais, porque vai fazer uma insuficiência limbar, onde estão as troncos para revitalizar a córnea, e ele nunca mais vai revitalizar essa córnea. Esse paciente possivelmente vai evoluir para um transplante. Então, assim, todo pronto-socorro, teoricamente, precisa ter um colírio anestésico, certo? Algo barato, 20, 22 reais, um frasco dos mais caros. O paciente chegou, pingou uma gota de anestésico, é uma gota só, tá? No olho só cabe uma gota. Deita o paciente na maca, abre a pálpebra, 2 litros de soro, pega o equipo, abre até o final e deixa correr água no paciente, ele não vai sentir. Pingando uma gotinha de anestésico, o paciente não vai sentir, tá? Lava, 2 litros, tá? Terminou de fazer isso, pode ocorrer e manda pra gente, para mandar esses casos pra gente, tá bom? Quarto, trauma ocular, então passa para mim. Lógico que tem traumas, você pode pensar, tem traumas oculares, é muito claro, você vê que o paciente está com um corpo estranho ali preso, tem um edema setorial na córnea, e aí ele está para fora, tá? Você não tem dúvida, você vai colocar um copinho ali, um copinho pode pôr, normalmente a gente não vai ter o tampão ali, põe um copinho de café mesmo ali, coloca um esparadrapo, um micropore e manda para a gente, tá? Mas tem traumas, como esse segundo agora, os traumas contusos. Lógico que esse paciente precisa ser avaliado por nós. Esse paciente pode ter um descolamento de retina, esse paciente pode ter um enfema, esse paciente pode ter um descolamento do cristalino, né? Deslocamento desse cristalino. Mas é um paciente que você precisa fazer um exame de imagem, tá? Lógico que a foto não ficou muito legal como eu queria, mas esse paciente ele precisa, mas não tem TC lá, mas faz a radiografia, vamos ver como é que está esse paciente antes de caminhar para a gente. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso para você, gente. O olho é a última coisa, tá? A gente tem muito mais coisa importante para avaliar antes desse paciente chegar para a gente, tá? Então, avaliou, normalmente esse paciente vai ter algum outro trauma, faz o tempo de observação do paciente, liga para a gente e fala, olha, tem um paciente assim, nós vamos fazer o tempo de observação, a gente vai mandar para vocês, escreve para a gente lá na fichinha da Cross, na fichinha oftalmológica, liga para a gente vai dar esse suporte para vocês, tá bom? E o enfema, né, muito clássico ali, o paciente bateu, sangrou a íris, esse enfema acumulou, esse paciente precisa mandar para a gente vai ter que acompanhar esse paciente pelo menos diariamente nos primeiros 5 dias, fazer um tratamento colírio de hora em hora, então esse paciente tem que caminhar, tá bom? Mais um item, a presença do corpo estranho pode passar, vocês conseguem ver tranquilamente colocando a lanterninha lá, tá?
Acho muito pouco provável, quem tem interesse de aprender, vocês que estão aqui, acho que isso não é para vocês, mas assim, é muito comum a gente receber um paciente que falou assim: doutor, pessoal, eu cheguei lá, eles viram que era minha ficha de oftalmo, e aí eu fiquei esperando lá, eles só trouxeram encaminhamento e mandaram eu para vir aqui. E o paciente ficou puto, cara. O paciente veio revoltado, o médico não me viu, ninguém me olhou, tal. A gente sabe que é corrido, mas assim, com a lanterninha do celular, com a lanterna, fazendo isso aí que nós estamos mostrando para vocês, facilita, entendeu? É rápido, você vê claramente a presença do corpo estranho, entendeu? Não precisa anestesiar esse paciente, a gente vai usar uma agulhinha estéril para tirar, tá bom? Mais um. Secreção muito purulenta, pode passar, depois eu vou falar na conjuntivite, as alterações corneanas. Então ali, ó, veja claramente que você tem um edema corneano bem importante, né? Tudo na oftalmo, em geral, a maioria das coisas a gente classifica de grau de 1 a 4 cruzes, tá? Isso é legal para vocês mandarem para a gente também. Então, ó, paciente com hiperemia de 2 cruzes setorial na região nasal do olho. De claro, eu vou saber que provavelmente isso é uma piniculite, é um paciente que tem pode ter uma episterite, alguma inflamação, tá? Uma endociclite, esse paciente precisa vir para a gente, tá bom? Então, ali você vê claramente um edema de 2 cruzes na córnea, esse é um paciente que provavelmente tem um glaucoma agudo, nós vamos mostrar ali na frente um pouquinho mais detalhada essa patologia, tá? O outro paciente, isso aí é uma úlcera de córnea, então você vê ali a presença de um infiltrado importante, mas assim, não precisa lembrar disso. Você coloca para mim no encaminhamento, olha, paciente com uma hiperemia de quase 4 cruzes, com uma dor ocular intensa, com uma provável baixa acuidade visual súbita e uma presença de um edema setorial inferior na córnea. Claramente a gente vai já interpretar que isso aí no mínimo uma ceratite infectada ou até uma úlcera de córnea. A gente vai dar o respaldo para vocês, esse paciente vai vir rápido para a gente iniciar o tratamento. Esse paciente provavelmente vai ficar 30 dias pingando colírio de 1 em 2 horas até a gente conseguir resolver o problema. Tá joia? Mais um. As alterações da pupila, tá? Então assim, pessoal, veja bem, normalmente o paciente com uma diplopia, ou uma alteração do reflexo, isso é um paciente neurológico, tá? Ele vai ter essa sintomatologia oftalmológica que é a mais evidente, mas esse paciente, primeiro ele vai passar com a neuro, e a neuro, vendo, fazendo uma avaliação, tá? Vai com certeza para todos os pacientes, eles vão pedir para a gente ir lá fazer uma avaliação no fundo do olho, a gente vai avaliar como é que está esse disco, entenda, mas esse paciente não é para chegar direto para a oftalmologia, tá? A gente não tem braço para a gente ir lá e pedir a DC e encaminhar esse paciente para a neuro, tá? Mas o contrário a gente consegue fazer tranquilamente, a gente consegue dar o suporte para eles, beleza? Mais um. Todo paciente de cirurgia recente, então o paciente que teve uma cirurgia oftalmológica nos últimos 30 dias, tá? Está com uma hiperemia importante, está com uma baixa de acuidade visual importante, tá? Esse paciente precisa ser avaliado por oftalmo. Só colocar lá, paciente com queixa tal, operou há 25 dias, pode ter certeza, nós vamos ficar doidos para esse paciente vir para a gente, tá? Isso pode ser desde uma inflamação, como endoftalmite, que é um quadro grave, e esse paciente precisa, o mais rápido possível, receber calijação intravítrea de antibiótico, beleza? Então, todo paciente de cirurgia recente precisa ser avaliado por nós. E o paciente com olho cronicamente vermelho, nós vamos falar assim, pode passar, está quase acabando. Então, nós vamos falar das patologias, talvez as mais comuns que vocês recebam, e a ideia aqui é mostrar para vocês como a gente, avaliando os 7 e excluir os 10, vocês conseguem tranquilizar o paciente, iniciar o tratamento dele, ou determinar que o paciente precisa ser encaminhado para a gente. Então, isso talvez é a coisa mais comum que chegue lá, que são as hemorragias subconjuntivais, tá? O famoso pós-fagma. O que é isso? Desculpa a forma não técnica, né? A gente tem alguns gestores que às vezes não são médicos nem enfermeiros, então você tem uma esclera, o branquinho do olho, e você tem a conjuntiva daquela película transparente por cima da esclera. Os vasos estão nesse meio. Então, esses vasos são muito finos, qualquer coisinha faz o vaso desse sangrar, romper. Valsalva, pegar peso para academia, banheiro, fazer número 2, paciente que tossiu muito ou vomitou, tá? O idosinho, ou até mesmo à noite você virou, bateu na ponta da frente do travesseiro. Vai romper um vaso desse, ele vai sangrar. Tem problema de sangue escoado? A priori não, tá? Então é aquele paciente que normalmente ele nem percebeu, é outra pessoa que falou para ele, falou, seu olho está sangrando, ele vai ver no espelho e vai chegar para você e falar, doutor, o olho está sangrando. E isso assusta, se você nunca viu a patologia, você vai ficar, tem que correr para o oftalmo. Pelo contrário, é autolimitado, a gente vai melhorar com médico, sem médico, apesar do médico, tá? Então isso não precisa de remédio, não precisa ser avaliado pelo oftalmologista, porque se você fizer o 7, o paciente não vai ter desconforto, não vai ter dor, vai ter só hiperemia, não vai ter baixa de acuidade visual, não vai ter alteração do reflexo, não vai ter alteração da córnea, tá? E o paciente vai chegar
chega lá porque alguém falou que o olho dele estava dessa forma. Fala para ele, em 2 semanas, até 2 semanas vai sumir. Tá? Fala, pensa como se fosse hematoma quando você bate. Você não passa nada, aí ele vai sumir espontaneamente. Tá bom? Se o paciente pegar muito no seu pênis, você não vai fazer nada, tal, porque a gente sabe que isso acontece muito. Pode passar um poder lubrificante, tá? Mas nada além disso aí. Mais um item. Pterígia pinguela. Então, para a gente diferenciar, isso é muito comum. Perceba que na foto da direita você tem, vamos falar do 7 lá, você tem um paciente que não tem nenhuma alteração de acuidade visual, o paciente não tem alteração na córnea, esse paciente ele tem um desconforto, isso não dói, ele tem uma hiperemia setorial ali na região nasal, uma hiperemia, vamos lá, de 2 para 3 cruzes, com a presença de uma elevação, vamos dizer assim, tá? De um espessamento. Então isso é uma pingueculite. A pinguécula, pensa como se fosse só aquela elevação ali, sem toda aquela hiperemia. Pinguécula é muito comum na região tropical, no espessamento dessa região nossa escleral. E por que fica dessa forma? Imagina você tem um espessamento ali, você está o tempo inteiro piscando. Se isso não está bem lubrificado, está o tempo inteiro fazendo atrito lá, vai inflamar. Tá? Como é que a gente trata esse paciente? Só a lubrificação já ajudaria, complexo de água gelada, para diminuir, fazer uma vasoconstrição daquela região, diminuir a inflamação. E uma lubrificação já ia funcionar. Mas você pode abrir mão ali de usar, por exemplo, um terolac, um cetrolac, que é um polírio anti-inflamatório, uma gota de 8 em 8 horas por 5 dias, 3 em 5 dias, isso já vai ajudar bastante. Quando essa pinguécula ela começa a invadir a córnea, ela vira um pterígio. Tá? Muito raro o pterígio trazer dor, dar baixa acuidade visual. Ele até pode dar, mas é uma baixa acuidade visual progressiva. O paciente, esse pterígio, ele vai progredindo muito lentamente até chegar naquele pterígio de grau 3 para 4, que é quando ele começa a invadir o eixo de visão do paciente. Tá? Então, é difícil isso, o paciente chegar com uma queixa aguda, porque ele pode chegar com esse pterígio um pouco mais inflamado, mais hiperemiado, mas isso aí é cirúrgico, tá? Isso aí é ambulatorial. Você orienta o paciente, passa uma lubrificação para ele, se estiver muito inflamado, pode passar um anti-inflamatório, um anti-inflamatório, você vai orientar esse paciente a procurar a gente, tá joia? Pode passar. Passa de novo, a gente vai voltar isso aí, é mais importante. Por fim, glaucoma agudo primário, tá? Isso não é tão comum vocês receberem, mas quem vê essa patologia não vai esquecer mais. Esse paciente, a dor dessa patologia, a gente brinca que dói até mais que a nefritise, sabe? É o paciente que ele chega para você no pronto-socorro, ele está desesperado. Esse paciente quer bater a cabeça na parede, ele não suporta a dor. É um paciente que ele fez um fechamento angular primário, então a pressão intraocular aumentou muito. E se a gente avaliar aquele 7 que eu pedi para vocês verem, você vai perceber uma hiperemia importante, quase que difusa, uma baixa de acuidade visual súbita, uma dor ocular intensa e um edema corneano importante, tá? Só por aí você já consegue, isso já seria totalmente suficiente para você encaminhar. E além disso, se você olhar esse paciente, ele vai ter uma média midríase, tá? Então a pupila dele vai estar dilatada e ele não vai ter um reflexo. Normalmente você vai colocar a luz ali, o máximo que ela vai fazer um esboço, mas não vai fechar, tá? Então veja que a maneira que ele sete, a gente consegue para cada patologia distinguir se isso é realmente potencialmente grave, se isso precisa ser avaliado rapidamente por nós, ou se é algo que dá para você iniciar um tratamento, tá bom? Volta um pouquinho para mim, é o último. Pode voltar, volta 2. Então, volta. Isso. Então, as conjuntivites. Lógico, como é que a gente vai, com 100% de certeza, diferenciar uma conjuntivite alérgica, viral e bacteriana? É pingar um flúor, olhar um paciente na lâmpada de fenda, você vai olhar na parte interna aqui da pálpebra no tarso e vai ver se esse paciente tem papila, folículo e tudo mais. Tá? Mas isso é os casos assim, que você inicia o tratamento, esse paciente não melhora, esse paciente a gente vai fazer essa distinção. No dia a dia, o que você consegue fazer para diferenciar? Primeiro, olha como que é a hiperemia desse paciente, você vai perceber que uma conjuntivite bacteriana, a hiperemia é muito mais intensa, esse olho fica muito mais quente, tá? Enquanto na viral é um pouco menos. A diferença importantíssima da secreção desse paciente, a bacteriana, vai ser uma secreção mucopurulenta, tá? Enquanto você vai ter no paciente com uma conjuntivite viral, uma secreção mais mucoide, tá? De hialina para mucoide. Normalmente a bacteriana ela fica um tempo unilateral, não sei que o paciente ele mexa muito no olho, ele vai contaminar o outro, enquanto a viral, normalmente o paciente rapidamente já vai ter o acometimento bilateral, um desconforto
o paciente tem mais desconforto na viral, enquanto na bacteriana o paciente tem até um pouco mais de dor mesmo, tá? E por fim, na viral, normalmente vai ter alguém próximo desse paciente que também está com alguma conjuntivite. Vamos lá. Não passe corticoide para conjuntivite, tá? Tá na dúvida? Primeira mensagem, não passe corticoide. Porque se for uma conjuntivite viral, lembra que nos primeiros dias tem replicação viral. Então, o corticoide ele vai favorecer isso, ele vai atrapalhar a melhora da conjuntivite, tá? Então, viu, é uma conjuntivite que tem uma secreção mucopurulenta, tem as características de uma bacteriana. Se for criança, a gente ainda pode usar a tobramicina, uma gota de 6 em 6 horas, 1000% em 10 dias, tá bom? Mas assim, jovem, adolescente, adulto, a gente está usando mais hoje em dia o fluoxacino, tá? É muito comum hoje em dia você colocar a tobramicina e demorar mais tempo para esse paciente melhorar, tá? Mesma posologia, uma gota de 6 em 6 horas, por 7 a 10 dias, não tem jeito, precisa afastar esse paciente, tá? Pelo menos uns 5 dias você vai afastar ele. Dessa forma a gente já consegue orientar, sabe? A ideia, só reforçando o que o César falou, de forma alguma a gente quer dificultar o trabalho de vocês, é o contrário. A gente quer organizar a forma como esses pacientes estão vindo. Por muito tempo, aí, nos últimos 5, 6 anos, funcionou muito bem, mas agora está difícil para a gente manejar da forma como está. Tá? Então, assim, mais uma vez, eu estou à disposição, se precisar fazer aula, onde precisar, a gente faz uma aula online. Tá? Liguem para a gente está o tempo inteiro disponível, liga no PBX, pede para falar com o plantonista do hospital, seja o residente, seja o assistente, a gente está para ajudar vocês, tá? Então, assim, a ideia principal nossa é evitar a cegueira, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos terem vindo, a gente teve uma reunião muito bacana ontem, eu acho que hoje também, tá? E mais uma vez, a gente está à disposição de vocês. Obrigado. É isso, né? Dúvidas?